Bom, você já se fez essa pergunta ou perguntou isso para alguém ou até nos comentários de vídeo de hardware? Esse processador Ryzen serve nessa placa-mãe? Ou essa placa-mãe que eu tenho, vou fazer o upgrade, suporta esse processador? Bom, se você já se fez essa pergunta, está com essa dúvida, eu vou tentar responder isso de uma forma simples, sem entrar em recursos de eletrônica, que é exatamente o quê? Falar do VRM, que é o circuito regulador de tensão, e o que ele tem a ver com a escolha do teu processador. Vou tentar explicar isso de uma maneira fácil e simples e deixar uma dica no final do vídeo de umas tabelas que quebram um galho para que você mesmo consiga responder essas perguntas. Deixa eu dar uma explicação básica para quem quer entender o que é o VRM. Você vai lá e alimenta a sua placa-mãe com conector lá de 24 pinos e alimenta também com aquele conector, dependendo da sua placa-mãe, de 4, se for mais antiga, as mais modernas de 8, que é o CPU Power lá, e as placas mais high-end da AMD com conectores de 8 mais 4. Então existe uma alimentação lá para a placa-mãe inteira, existe uma alimentação para o processador. E desse cabo que vem da fonte só vem 12 volts. Ou seja, a tensão que chega da fonte ali é 12 volts. Mas o processador não usa 12 volts. O seu processador vai usar uma tensão bem menor, que é o que a gente chama de V-Core. 1,2, 1,1, 1,3, 1,4, 1,35 é um valor nessa casa aí de 1 volt até 1,45, 1,5, dependendo do processador que você tem em estoque ou em overclock. E para transformar essa tensão de 12 volts nessa tensão menor de 1,5, 1,2, 1,4, 1,25, 1,29, 1,1 é que serve o VRM. Você vai ter componentes eletrônicos ali próximo do processador. Eu vou mostrar aqui nessa ilustração aqui, você está vendo aí que eu tenho uma fileira de capacitores, eu tenho uma fileira de bobinas, eu tenho uma fileira de MOSFET, eu tenho também os controladores que fazem aí todo esse controle da tensão para alimentar o processador e para alimentar também os componentes que tem dentro do seu processador, que não é necessariamente a CPU, como por exemplo o vídeo integrado. E a gente divide essa VRM em duas partes ali basicamente. O VRM VCC, que é para alimentar a CPU, os núcleos do seu processador, basicamente falando, e o VSOC, que é para alimentar a parte de controladora de memória, vídeo integrado do seu processador, se o seu processador tiver vídeo integrado, no caso dos Ryzen, né, tem que terminar em G para ter vídeo integrado. E eu quero falar um pouquinho sobre essa relação do VRM com processadores mais simples e processadores mais potentes. O VRM não existe aí só próximo do processador, você também tem um VRM para memória RAM, estou mostrando a imagem aí, que vai converter energia para alimentar os seus módulos de memória RAM, e você também tem VRM dentro da placa de vídeo ali, que vai servir para quê? Para tratar a energia que vai para VRAM, para memória de vídeo, e também a energia que vai ali para GPU, ou seja, o processador gráfico da sua placa de vídeo off-board. Basicamente, pensando ali na placa-mãe, nós vamos ter algo que nós chamamos de fases. Como que funcionam essas fases? Vamos imaginar que a placa-mãe tivesse uma fase só. Então, essa fase seria responsável por 100% da alimentação do processador. Agora, se eu tenho uma placa-mãe, por exemplo, que tem 4 fases para alimentar o processador, o V-Core, como que vai funcionar? Essas fases vão dividir o tempo. Então, cada uma vai alimentar o processador 25% do tempo. Elas vão dividir essa tarefa. Então, eu alimento 25% do tempo, a próxima fase mais 25%, a outra fase mais 25%, a outra fase mais 25%, e aí volta para a primeira. Se você pensar nesse ciclo, se eu divido o trabalho por 4 pessoas, uma analogia, eu vou ter menos trabalho para cada uma delas, então elas vão ficar menos cansadas. Se eu pensar aqui na placa-mãe dividindo o trabalho em 4 fases, um exemplo, eu vou ter um menor aquecimento, um menor desgaste, já que eu estou dividindo o trabalho por 4 fases. Com isso eu vou ter uma energia mais limpa e mais estável no processador. E também vou diminuir drasticamente o aquecimento desses componentes. E qual é o problema do VRM esquentar? Afinal de contas, todos os componentes eletrônicos esquentam. É que ele tem uma temperatura limite. E se por acaso a sua placa chegar nessa temperatura limite, que normalmente é algo próximo dos 90 graus, o que a placa-mãe vai fazer para se proteger? Ela vai baixar o clock, ou seja, o desempenho, a frequência, os megahertz, gigahertz do processador, para que esse VRM trabalhe menos. Aí o VRM vai esfriar. E aí o seu processador vai voltar para o desempenho normal. Uma hora ele vai aquecer de novo, o VRM, o que vai acontecer? A placa-mãe baixa o desempenho dele de novo. Nós chamamos isso de throttling.
Então se o VRM esquenta, você perde desempenho no seu processador. O que nós não queremos é deixar o VRM quente para que você use o seu processador com o máximo de desempenho possível. Agora eu quero vir aqui para a tela do computador para mostrar para vocês o TDP dos processadores da linha AMD. Eu tenho processador de 35 watts, eu tenho um processador de 65 watts, que é o mais comum, mas eu tenho um processador de 95, 105. E a relação que isso vai ter com o VRM, como que eu vou decidir qual é a placa-mãe ideal, o processador que eu tenho hoje, o processador que eu quero comprar, ou também se eu tenho uma placa-mãe e quero fazer o upgrade. Fica até o final que vai ter uma dica de umas tabelas bem interessantes para você mesmo responder essa pergunta. Vem comigo! Bom, eu tô aqui no site da Terabyte Shop para ter uma ideia aqui no primeiro semestre de 2020 quais são as possibilidades de processador Ryzen que eu teria para montar um PC gamer, ou um PC para trabalho, ou um PC entusiasta aqui no primeiro semestre de 2020. Eu vou começar a lista aqui pelo Ryzen 7 3700X, que é um excelente processador tanto para quem quer jogar, para quanto quem quer trabalhar com a máquina, ou quer ter folga aí, por exemplo, para jogar e fazer streaming. Um processador que está saindo agora por volta de R$ 2.400. Eu tenho um Ryzen 5 3600X, que é um processador muito interessante para quem quer jogar, mas o queridinho mesmo da galera aqui no custo-benefício da terceira geração, com certeza esse aqui de baixo, o Ryzen 5 3600, que é um dos processadores com certeza mais vendidos da terceira geração, para quem quer montar uma máquina gamer de respeito aí. Eu tenho também aqui o 3800X, que é um dos processadores Ryzen 7 topo de linha nessa categoria dos Ryzen 7, e aí eu já pulo aqui para o Ryzen 9 3900X, um processador que está custando aí por volta de R$ 3.299 aqui à vista, um processador com 12 cores e 24 threads, enquanto os Ryzen 7 aqui são 8/16, ou seja, 8 núcleos físicos e 16 núcleos lógicos, e os Ryzen aqui 3600X e 3600 são 6/12, ou seja, 6 núcleos e 12 threads. Eu tenho também aqui a linha Athlon, para quem quer montar uma maquininha básica para escritório e tudo mais aqui, que é um processador 2/4. Eu tenho aqui 3 modelos diferentes à disposição no momento. Vamos falar dele mais daqui a pouquinho. Eu tenho o Ryzen 5 2600X e o Ryzen 7 2700X da geração passada, ou seja, processadores de segunda geração. Mas o processador Ryzen 2700X é um processador bem interessante, por exemplo, para quem quer uma máquina com mais núcleos e mais cores e tá com preço interessante aqui, vem com cooler melhor. E eu tenho aqui uma série de outros processadores AMD que no momento não estão disponíveis para compra, mas a qualquer momento chega mais aí, eles estão disponíveis. Eu vou abrir aqui e mostrar o seguinte para vocês. Primeiro você tem que decidir qual processador você vai usar no seu projeto. Ah, eu vou usar um Ryzen 7 3700X, não, eu vou usar um Ryzen 5 3600, não, eu vou usar um Ryzen 7 2700X. Antes de você decidir a escolha da sua placa-mãe, primeiro que é importantíssimo ter um setup equilibrado e escolher uma placa-mãe que vai casar certinho com o seu processador. Então vamos lá agora atentar a um detalhe importante. Quando eu acesso aqui a descrição técnica de um processador, por exemplo, eu peguei o 7 3700X, eu vou rolar que tem todas as características, número de núcleos, número de threads, frequência do processador, frequência máxima com turbo, quanto tem de cache, mas eu quero ver esse cara aqui, ó, a potência, o TDP. Esse processador tem 65 watts. Então, em estoque, eu vou falar aqui sempre em estoque, ou seja, no padrão de fábrica, sem fazer overclock, a potência máxima desse processador, o consumo máximo é 65 watts. Um consumo bem baixo para um processador aqui com tantos núcleos, né? E uma frequência bem elevada aqui, 3.6, chegando até 4.4, normalmente um núcleo só. Vamos dar uma olhada no outro modelo aqui. Separei o Ryzen 5 3600X, um processador que tem um clock maior aqui, 3.8 e 4.4, mas é um 6/12, um processador aqui que você vai ver que o TDP dele já é 95 watts, ou seja, esse processador exige mais eletricamente falando de uma placa-mãe do que o processador de trás. Isso é um mito, porque muita gente vê um Ryzen 5, ele exige menos. Não, esse Ryzen 5 exige mais do que esse Ryzen 7 que eu mostrei aqui agora para vocês, que tem um TDP de 65 watts. Deixa eu continuar aqui mostrando outros processadores. Aqui eu peguei um bichão Ryzen 9 aqui, um monstrão, que tem 12 cores e 24 threads. Começando num clock base aqui de 3.8 e indo no turbo até 4.6. Se você olhar o TDP dele aqui, ó, 65 watts. Ou seja, o mesmo TDP que eu tinha no Ryzen 7 3700X. Então, embora ele seja um monstro de processador, o consumo elétrico dele não é tão alto.
Lógico, eu estou comparando aqui com o Ryzen 5 3600X. Deixa eu mostrar um outro para vocês aqui, o 2700X. Aqui eu estou comparando o 2700, aqui o processador 700X da geração passada, da segunda geração. E deixa eu pegar aqui o primeiro que eu escolhi, que é o 3700X, que é o 700 dessa terceira geração. Dá uma olhada aqui no consumo desse cara, no TDP. Ó, 105 watts. Então eu tenho um consumo bem mais elevado aqui no caso desse processador de segunda geração. Então no caso de eu montar uma máquina para um Ryzen 7 2700X, eu vou ter que escolher uma placa-mãe que tem ali o VRM, que tem um circuito regulador de tensão, muito melhor preparado do que se, por exemplo, eu for montar a máquina com o processador 3700X. Continuando aqui, eu vou pegar um Athlon aqui, um exemplo que é o contrário do que eu mostrei agora, um processador bem simples, 2 núcleos, 4 threads aqui para quem quer montar uma máquina de escritório, um PC de entrada, para jogar casualmente joguinhos mais leves e tal, uma opção excelente, dentro de um custo-benefício interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, o TDP dele, ó, apenas 35 watts, então aqui eu poderia ter uma placa-mãe, eletricamente falando, bem mais simples. Uma placa bem de entrada em questão de VRM. Continuando aqui, eu vou mostrar agora as possibilidades de placa, já que vocês aprenderam a olhar e se atentar ao detalhe do TDP do processador. Lembrando que aquele TDP é sempre em estoque, se você faz overclock, aquele número pode aumentar exponencialmente. Eu tenho uma quantidade imensa de placas-mães aqui para M4, passando dos chipsets de entrada A320, pelos B450, que seria o chipset intermediário, e chegando aí no chipset X570, que seria o chipset topo de linha. Eu ainda tenho aí nessa variação os B350, que seria o intermediário de primeira geração, e também a X370 top de primeira geração e a X470 top de segunda geração. Nota que eu tenho uma quantidade imensa de placas-mães para escolher, e algumas aqui que estão fora de estoque. Começando com preços agora, no primeiro semestre de 2020, por volta de R$450 aqui, por exemplo, essa Biostar A320, uma placa de entrada, e chegando até placas que ficam próximo aí dos R$5.000 ou até ultrapassando esse valor, dependendo do modelo que você escolher aqui. Poxa, Leandro, eu posso montar qualquer um daqueles processadores em qualquer uma dessas placas? Na verdade, eu gostaria que vocês buscassem sempre o equilíbrio de um processador mais top, com TDP mais alto, escolher uma placa mais preparada para esse processador eletricamente falando. Não vou tentar recursos nesse vídeo, e sim a parte do VRM. Deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês aqui. Olha, por exemplo, essa placa, peguei uma bem de entrada, Biostar A320 MH, com chipset de entrada A320, uma placa que hoje está saindo por volta de R$449, e você vai notar aqui o VRM da placa, ó. Eu consigo ver aqui toda a parte do VRM, as 3 bobinas desse lado aqui, com os MOSFETs, os controladores e os capacitores blindados aqui, e aqui também o VRM aqui no caso, o SOC, né? Normalmente para vídeo integrado, mas como essa placa é uma placa de entrada, é possível que você monte aqui um Ryzen que termina com a letra G, ou seja, os Ryzen que vem com vídeo integrado, para você não precisar usar uma placa de vídeo. Se esse for o teu caso, uma placa-mãe de entrada barata, com apenas 2 bancos de memória aqui, mas que pode atender o seu projeto. A pergunta é, quais processadores são compatíveis com essa placa aqui daquela lista? Normalmente no site do fabricante você encontra uma lista de processadores compatíveis com a placa, mas sempre é uma pesquisa cansativa, ou o fabricante insiste que serve o seu processador ali, e quando na verdade você vai acabar tendo throttling, que na verdade é o que? É quando o circuito regulador de tensão aqui, o VRM, acaba esquentando, e aí ele vai diminuir a frequência do seu processador que está instalado aqui na máquina, ou seja, vai deixar ele mais lento para que consiga refrigerar o VRM, já que essa placa não tem nenhum tipo de dissipação, ou seja, não tem nenhuma peça de alumínio ou de cobre aqui em cima para retirar o calor que é gerada nessa região. Vamos ver aqui outras placas, eu já vou chegar na tabela para vocês entenderem. Vou passar mais rapidamente aqui por diversos modelos, uma outra A320, e você vai ver que a característica dessas placas de entrada, ó, é não ter dissipador de calor. Mas já dá para ver pela imagem que essa placa tem mais fases que a anterior. Ó, eu vou contar só as bobinas, 1, 2, 3, 4,
5, 6 fases, provavelmente 2 do SOC, eu posso conferir isso na tabela daqui a pouquinho, e 4 aqui para o V-Core, ou seja, para o processador. Se eu voltar nessa placa, vocês vão ver que eu tenho uma construção mais simples, ó, 1, 2, 3 fases desse lado, enquanto aqui eu tenho 2 fases pro vídeo integrado aqui, né, um VSOC. Continuando aqui, já passamos por essa da Gigabyte, que você vê que tem mais fases, um pouquinho mais cara. Eu vou vir para essa placa aqui da MSI, vamos passar aqui por vários fabricantes, e você vê uma construção bem parecida com as outras A320. O VRM aqui nesse caso, aparentemente com 3 fases, a gente pode confirmar aqui, mais 2. Vou continuar aqui na lista, agora uma placa da Asus Prime aqui, A320. Você também vai ver que ela não tem dissipação de calor aqui no VRM, o que é comum nas placas A320. Vou mostrar mais uma A320 aqui das ROG dessa vez. Olha aí também uma construção bem simples, sem dissipação. Nesse caso você vai ver aqui 1, 2, 3, 4 bobinas de um lado e 3 bobinas aqui na parte que normalmente é para o VSOC. Continuando aqui, uma Asus Prime B450. Então eu já estou passando para uma placa-mãe intermediária. As A320 são as de entrada e aqui uma intermediária. Nota que essa placa não tem dissipação no VRM também. Lógico, é uma intermediária com custo aqui mais baixo, sendo por volta de R$ 599. Eu particularmente acho uma escolha, na minha opinião, bem interessante. Se comparar que eu estou gastando R$100 a mais aqui para ter, por exemplo, que esse modelo aqui, menos de R$100, para ter um chipset já B450, o chipset intermediário que me permite, entre outras coisas, o overclock. Nota que eu também não tenho dissipação aqui. Eu vou continuar aqui mostrando outras placas. Aqui eu já peguei a B450, uma das melhores que eu já montei intermediárias até hoje, PC. É uma placa que já está saindo 959. Quase o dobro do que a B450 anterior aqui da Asus. Poxa, essa placa, além de trazer uma série de outros recursos a mais, você já vai perceber aqui que eu tenho dissipação de calor completa no VRM. Tanto na parte do V-Core aqui, onde eu estou passando o mouse aqui, que fica normalmente desse lado da placa, quanto aqui na parte de cima aqui no VSOC. É lógico que você está pagando mais caro por ter uma placa-mãe com uma dissipação de calor no VRM. Eu vou continuar aqui mostrando outras placas. Olha aqui já o modelo da ASRock B450M sem dissipação de calor também, ó. Uma placa mais simples, com preço menor. Continuando aqui, ainda numa B450, só que da Aorus M. Eu tenho um review dessa placa, assim como eu tenho um review da placa da MSI lá no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem. E essa você já vai ver que ela tem um projeto um pouco diferente. Ela tem o dissipador de calor aqui no lado do circuito regulador de tensão aqui do VRM, na parte mais importante aqui, que é o V-Core, mas no VSOC aqui ela não tem. Na verdade, eu tenho 3 fases aqui para o VSOC. Essa fase que está sem dissipação aqui também é do V-Core. Cada 2 é uma fase aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 fases para o V-Core. É uma placa bem interessante com um custo aqui de R$ 749 no momento. Vou continuar aqui. Uma queridona aqui, em breve eu estou montando um projeto com essa placa aqui para um cliente. ASRock B450M Steel Legend. Você vai notar que ela tem dissipador de calor tanto na parte de cima quanto aqui do lado, completo no VSOC e no V-Core. Uma placa com preço bem interessante aqui e uma excelente dissipação de calor no circuito regulador de tensão aqui. Continuando, agora passando aqui para uma B450 da Asus, para você ver que a Asus tem um modelo sem dissipador de calor e com dissipador de calor completo. Vamos ver aqui, ó, no caso dessa placa ela tá assim, tem um dissipador de calor de um lado e do outro não. Aqui onde fica o VSOC aqui para o vídeo integrado não tem dissipador de calor, e aqui aonde faz a parte mais importante aqui eu tenho dissipador de calor. Na sequência aqui vou mostrar a primeira X570, que são as placas top de linha da última geração, da terceira geração. Começando aqui por uma placa simples da MSI, um modelo mais simplesinho, mas já com dissipador de calor completo aqui dos dois lados. E dá para ver pela imagem que você tem um número maior de fases aqui. Dando sequência, eu vou pegar uma placa-mãe da Asus ROG Strix. Eu só quero chamar atenção para o preço. A primeira era R$ 1.399,90. Agora eu tô pulando para uma placa de R$ 2.789.
Se você olhar aqui, ó, dá para ver que eu tenho um dissipador completo e eu tenho também aqui, ó, uma alimentação extra, ó. Eu tenho um conector de 8 pinos, que é o comum vir em todas as placas-mães, mais um de 4, para alimentar só essa parte aqui do VRM. E o dissipador de calor dessa placa ainda conta com um pipe aqui, um duto, para ter uma refrigeração bem mais eficiente. Tudo bem, você está pagando mais caro para ter uma placa mais premium. Eu vou voltar aqui na outra placa para vocês darem uma olhada aqui. Essa também tem o conector 8+4 e todas as anteriores que eu mostrei só tem um conector de 8. Ó. Eu vou pegar aqui uma B450, eu vou pegar uma A320 aleatória aqui, ó. Só tenho de 8 na A320 e na B450. Já nos modelos X570 você vai ter um conector a mais. É obrigado a ligar? Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir eu vou deixar aí embaixo na descrição. Não é obrigado a ligar os dois, você vai ligar só o de 8 aqui e vai alimentar. Agora, se você colocar um processador mais forte ou for fazer overclock, é recomendável ligar os dois aqui. Ou seja, ligar o de 8 e ligar também o de 4. Dando sequência aqui, eu vou mostrar uma outra placa-mãe. Uma placa da Asus ROG também, que não está à venda no momento. Mas você vai ver também uma construção aqui com VRM bem imponente, um grande dissipador de calor. Vou pegar mais uma placa aqui da MSI, uma placa top de linha demais, muito bonita essa placa. E você vai ver aqui aquela parte do pipe, ó, do duto para refrigerar todo o VRM dessa placa. Vou mostrar mais uma para vocês aqui da MSI. Essa é uma placa bem top também, com o mesmo VRM completo aqui, o dissipador. Eu vou mostrar mais uma última aqui, uma placa bem querida da galera gamer, aí as ROG Taishi. Olha aí o tamanho do dissipador de calor nos VRM. Então você vai notar que as placas de entrada, normalmente você não encontra nenhum tipo de dissipação nos VRM. Nas placas mães intermediárias, as B450, tem modelo que não tem nenhum dissipador de calor. Por exemplo, esse modelo da Asus, não quer dizer que é uma placa ruim, só quer dizer que ela não tem dissipador de calor no VRM. E você vai encontrar modelos com dissipação completa já nas placas intermediárias como essa, B450 Tomahawk. Eu vou deixar o review dessa placa completa aí nos cards. E vai encontrar modelos sem e modelos com dissipador só de um lado. Já quando eu chego aqui no X570, nas placas top de linha, já é comum, mesmo nas mais básicas, você ver a dissipação completa aqui dos VRMs. Ah, Leandro, eu já tenho uma ideia que eu ter o dissipador de calor nos VRMs vai me ajudar, porque vai refrigerar os VRMs e aí eu posso colocar processadores que têm um consumo energético maior ou fazer o meu overclock de maneira mais eficiente. Ok, mas aonde eu posso consultar, obter informações do número de fase e tudo isso de uma maneira prática e simples e objetiva? Poxa, eu separei algumas planilhas do Excel. Não são minhas as planilhas são feitas aqui pelo Tons Hardware. Eu acabei conhecendo esse material numa live do Peperai, inclusive indico o canal do Peperai, vocês já devem conhecer, um canal fantástico de hardware aí. E é uma tabela super interessante para você ter um raio-x da placa-mãe que você está interessado em comprar ou conhecer mais informações da sua placa. Vamos dar uma olhada. Primeiro ele separa aqui numa cor, nessa coluna aqui, Tier. Lógico, está em inglês, é um site americano, um canal americano. A verdinha é entusiasta, a amarelinha aqui 2 é a high-end, a vermelhinha que normalmente a gente fica no PC é mainstream, e eu tenho as de entrada aqui que são as rosas. Então já dá para você ter uma ideia se é uma placa uau, uma placa uau, ou uma placa boa, ou uma placa de entrada mais simples pela cor aqui, e logicamente que vai acompanhar o preço. Eles colocam até um monte de cifrão para simbolizar o preço aqui, para você ter uma ideia do preço, e no Brasil pode colocar uns 10 cifrãozinho a mais aí com essa alta maluca do dólar. Essa tabela é atualizada constantemente, eu estou mostrando no vídeo a versão que foi atualizada aqui em 3 de fevereiro de 2020. Essa tabela também existe para processadores Intel, que não é o foco desse vídeo, mas eu vou deixar o link aí também a essa tabela que vocês estão vendo aqui, comparando as placas-mães para Intel, de todos os chipsets Intel aí, ó, Z390, Z370, H370, B365, B360 e H310, da de entrada H310 até as top de linha Z390. Então, falando um pouquinho da estrutura da tabela aqui, você ainda tem aqui um link para você ter informações, a história, um grupo de discussão em inglês sobre a tabela. Se você clicar no link, ele vai abrir esse site do Tons Hardware, e aqui você encontra todas as informações, está em inglês, mas dá para traduzir aqui, explicando como é que funciona a tabela, o cifrão, quanto que vale cada cifrão em dólar,
Aqui o entusiasta, high-end, mainstream, as especificações, a especificação de conector de alimentação de força para o CPU, os componentes do VRM, se tem diagnóstico, se tem speaker, se tem botão incluído na placa-mãe, especificação de memória, dos slots, tecnologias que você tem no PCI Express, tecnologia de armazenamento aqui, SATA, SATA-E, tudo explicadinho, bonitinho, e um grupo de discussão aqui para você ler, fazer perguntas e tudo mais aqui na parte de baixo, tudo em inglês. Deixa eu rolar até o final para vocês darem uma olhada aqui. Opa, aí tá aí. Então você pode fazer parte da comunidade aqui que alimenta essa tabela bacana de Excel. Voltando aqui, eu vou pegar uma placa-mãe que eu conheço, algumas que eu já montei aqui, para a gente ver as especificações passo a passo, e você vai procurar. Além de ver aqui que eu já mostrei para você se é entusiasta, é high-end, é mainstream, é uma placa de entrada, você tem aqui o modelo do chipset X570, o tamanho da placa-mãe, para você saber se ela cabe no seu gabinete, a ZATX, ATX, Micro ATX, o fabricante e o modelo da placa. Aqui mostra a figura da placa, mas tem hora que carrega, tem hora que não carrega, sem estresse. Aqui eu vou ver o ano de fabricação da placa, o quanto ela custa, uma estimativa de preço, lógico, americana. Essa placa deve ser cara para gringo, imagina pra gente. O tamanho da placa, a cor do PCB, se ela tem RGB ou não, informações de sincronismo, que tipo de programa de sincronismo que ela tem, qual é o conector de alimentação do processador. Então aqui no caso é um de 8 e um de 4. Quais são os controladores da fase? O PWM Controller, o controlador do Doubler, o controlador dos drivers. E quantas fases ela tem? Essa aqui, por exemplo, tem 7 fases. Virtual são 14, porque ela trabalha com Doubler. Então é 6 mais 6 e 1 mais 1. E aqui todas as outras informações aqui em relação ao VRM, em relação a BIOS, aqui até o tamanho do chip da BIOS. Vou rolar aqui pro lado para a gente ter mais detalhes aqui. Então tudo que você quer saber da placa, por exemplo, aqui se tem ferramenta de diagnóstico na placa, qual é o suporte de memória, então tá tudo separado por bloco aqui. Então aqui tem as informações da memória, tem 4 bancos, quais são os clocks de memória, qual é o VRM da memória, continuando aqui os slots de expansão. Então aqui todas as informações dos slots de expansão que você tem na placa em relação ao PCI Express e tudo mais. A parte de armazenamento, conectores SATA, M2 e tudo mais. Aqui a parte de rede, network, é completar essa tabela. Tem um raio-x da placa-mãe aqui para você. Informações que os fabricantes muitas vezes não informam lá no site para você ver, você encontra aqui. Toda a parte de áudio, parte de vídeo. A parte do painel de trás da placa, aqui fica uma imagem normalmente, e aqui no final uma parte de referências aqui que você encontra reviews gringos aí de alguns sites, referência na área da sua placa, pode ser que tenha ou não. Voltando aqui, já que a gente entendeu rapidamente aqui o título, eu vou rolar aqui e escolher uma placa que eu conheço aqui, que eu já montei máquina, deixa eu ver, as ROG, Asus... BIOSstar, vou pegar essa aqui de exemplo, a placa que eu estou usando hoje na minha máquina, que é uma Colorful, não é uma das marcas mais conhecidas no Brasil, uma placa de origem chinesa, X570, é uma placa considerada aqui para entusiasta, ela tem um preço no Brasil interessante aí, entre R$1.000 e R$1.300 agora no primeiro semestre aqui. Tem um review no canal, vou deixar o link aí também no final. Vamos lá, é uma placa ATX, então eu sei que eu posso comprar qualquer gabinete ATX. Ela tem a blindagem, uma proteção em cima do áudio, a cor do backplate dela é preto, cinza e vermelho. Qual é o conector de alimentação dela? Um de 8 pinos mais um de 4. Qual é o controlador do PWM dela? Tá aqui, ó, é um Rictec, eu acho que é assim que se pronuncia, RT3667BB. São 6 fases no modo 4+2. Então você vê aqui que são 6 fases reais, que simulam virtualmente 10 fases. Então, de verdade, é 4+2, é 4 para o VCC, ou seja, para alimentar o processador, mais 2 para alimentar aqui o SOC. Tem as informações aqui do VRM completa, inclusive ele diz que tem um fan aqui no PCH, que é o chipset da placa-mãe. Isso é comum em todas as placas-mãe X570, todas têm um fan, não é só o alumínio lá em cima do chipset. E ele vai trazer as demais informações da placa. Vamos dar uma olhada aqui numa placa-mãe intermediária. Eu vou rolando a tabela, é enorme a tabela, tem diversos modelos, começa pela X570, depois vem para X470, que é a top de linha de segunda geração.
Vou rolar, vamos lá. A X370, que é a top de linha de primeira geração. Eu tenho uma placa dessa também, vou parar para dar uma olhadinha se eu achar ela aqui. É uma Gigabyte Gaming K5. Aqui, Gigabyte Aorus Gaming K5. Vou parar ela aqui em cima. Tem vídeo no canal dessa placa também, a montagem do PC com ela e tudo mais. É uma X370, seja top de linha da primeira geração. Lançada em 2017, aqui 2 cifrãozinho. É uma placa considerada mainstream do meio. É a TX. Tem blindagem no áudio sim. O PCB da placa é preto. O controlador de RGB dela é RGB Fusion. Ela tem uma alimentação de 8 pinos. E vamos lá, o PWM controller dela tá aqui, é uma outra marca, um Intersil. E tem o modelo dele, 7 fases, 4 mais 3. E ele informa aqui que são 7 fases real, 4 mais 3. Então 4 no VCC e 3 no SOC. Ele dá todas as informações aqui das fases, diz que tem dissipador de calor completo, ou seja, tanto no CPU VCC quanto no SOC VCC, e as demais informações da placa aqui na sequência. Deixa eu pegar aqui uma outra placa-mãe agora intermediária. Vou pegar uma B450 aqui. Vou parar aqui na MSI B450 Tomahawk, é uma placa aqui que eu já montei 2 PCs no canal, uma com a Tomahawk e uma com a Tomahawk Max, mas é a mesma placa, muda basicamente o tamanho da BIOS ali, a cor do VRM, dá pra ver as duas aqui, inclusive, aqui não. A de cima é a Tomahawk normal, a de baixo é a Tomahawk Max. É uma placa que ele considera mainstream, ATX, né? Vamos dar uma olhada aqui. Um conector de 8 pinos para alimentação, então você pode usar uma fonte mais simples, o que é interessante. PWM Controller, que é um controlador para 4 mais 2 fases, ele tem 6 fases no total, 4 mais 2. 4 para o CPU VCC e 2 para o SOC VCC. Aqui tem as informações completas aqui para você obter e tem dissipador de calor completo aqui. Vou rolar aqui e escolher uma outra placa. Uma outra queridinha para montar PC atualmente, que é a ASRock B450 Steel Legend, também uma placa mainstream aqui de 2019. E vamos ver aqui quantas fases ela tem. O controlador é para 4 mais 2 UPI Semi. E ela tem 6 fases, 4 mais 2 e todas as informações da fase aqui. Agora eu vou pegar uma placa mais simples aqui, eu vou pegar uma Biostar B450 e eu quero mostrar para vocês, ó, aqui, ó, onde ele mostra se tem dissipador de calor no VRM, ó, não tem. Já os outros modelos que eu mostrei aqui, por exemplo, uma Asus B450M TUF, aqui completo, ó. Vou pegar agora uma A320 aqui na lista, uma placa de entrada, passei aqui para as B350. Deixa eu vir aqui nas A320. Vocês já vão ver aqui que na parte de se tem dissipador de calor, a maioria é none. Nas A320 existem alguns modelos que tem dissipador, mas a grande maioria não tem. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma bem comum aqui, uma A320 Gigabyte H. Então tá aqui a placa da Gigabyte, é considerada uma placa de entrada aqui rosinha, uma placa de 2018, micro ATX, é uma placa menor. O PCB dela marrom, cinza e preto, e a fase aqui, o controlador aqui Intersil controla até 7 fases 3 mais 3, e ela está usando 6 fases, exatamente na configuração 3 mais 3. Deixa eu pegar um outro modelo de A320 aqui. Vou mostrar aqui a A320 Asus Prime aqui na parte de baixo aqui. A lista termina no número 278, então tem muita placa. Uma placa de 2019 também, uma placa de entrada. E nesse caso são 6 fases, ó, 4 mais 2. Então com essa tabela você consegue todas as informações da placa-mãe. Aqui no meu caso, eu acho bem interessante consultar aqui as fases. Ah, Leandro, mas o que eu faço com essa informação? Eu já discuti sobre o processador, já discuti sobre as placas-mães, mostrei a tabela e agora eu vou mostrar uma terceira tabela bem interessante, o link vai estar aí também na descrição do vídeo, que é essa tabela. É a tabela AM4V Core, essa tabela também está disponível na internet aqui, vou dar crédito aqui para o usuário aqui, estou mostrando para vocês aqui as informações. E o que esse cara fez? Esse cara fez algo fantástico, ele traduziu aqui com uma legenda, roda beleza, o verdinho, roda se você tiver um gabinete com bom fluxo de ar, roda se você tiver um gabinete com fluxo de ar muito bom, laranjinha, e não é recomendado. E deixa eu dar um exemplo aqui, eu vou pegar para começar aqui, deixa eu subir a tabela é enorme, separada aqui por chipset fabricante, não é tão completa quanto a anterior, ele começa aqui com a X570 e vai separando por fabricante, ASRock, Asus, eu vou explicar a primeira aqui, por exemplo, a X570 Aqua. Eu vou começar aqui do último, ó. Se eu rodar um processador que tem uma
consumo, uma corrente aqui até 75 amperes, um exemplo desse processador, ele já coloca aqui para mim, ó, um Ryzen 5 3600X e um Ryzen 5 3600 em overclock, OC. Ou em estoque, no desempenho padrão dele, um 3800X e um 3700X. Então, basicamente, eu posso usar os mais poderosos processadores Ryzen 5 de terceira geração e os mais poderosos processadores Ryzen 7 de terceira geração vão consumir em média 75 amperes. Então, ele diz para mim aqui, ok, você pode usar essa placa. Ele tem as informações do VRM aqui, ó, 6 mais 2 fases, qual é o controlador e que tá tudo certo. Já se eu usar um processador de 100 amperes, quem são os processadores de 100 amperes aqui? Me dá um exemplo. Um 3800X e um 3700X em overclock, ou um Ryzen 9 3900X e 3950X em estoque. Vai consumir uma corrente de aproximadamente 100 amperes e eu também posso usar essa placa-mãe X570 Aqua numa boa. Já se eu escolher aqui um processador que tem um consumo aqui de 150 amperes, ele me dá um exemplo. Um 3900X em overclock. Eu também posso usar essa placa, que no caso todas. E se eu escolher um processador que vai ter um consumo enorme, de 200 amperes, é uma coisa absurda. Ele dá um exemplo aqui, um 3950X em overclock. Eu também posso usar essa placa. Agora, se eu estivesse escolhendo uma placa X570 Extreme 4 Wi-Fi, eu já teria um asterisco aqui, ou seja, eu teria que ter um gabinete com bom fluxo de ar. Agora, se eu estivesse usando uma X570 Phantom Game 4, a placa é bonita, eu teria que ter um gabinete com excelente fluxo de ar, ó, 2 asteriscos ali. E eu tenho as informações da fase. Dá até para ter uma ideia aqui pela fase, ó, a placa-mãe que tudo tá verdinho é uma 6x2. E as placas-mães que eu tenho amarelo aqui, ou laranja, os alertas, são placas de 4x2. Então eu tenho um número menor de fases aqui, por isso eu vou ter problemas de aquecimento se eu não tiver um excelente fluxo de ar no meu gabinete. Vou continuar a lista aqui para mostrar outras placas, e aí vocês já aprenderam como funciona a lista. Eu quero mostrar umas placas aqui, por exemplo essa, ó, X570 Game Plus da MSI, também chipset X570. Porém, dá uma olhada, ó, para rodar em 75 amperes, beleza, um 3600X em overclock, um 3600 em overclock, um 3800X em estoque, um 3700X em estoque. Vou rodar em overclock o Ryzen 7, beleza. Vou rodar em estoque o Ryzen 9, beleza, tá aprovada a placa. Agora, se eu for fazer overclock no 3900X, ele já diz que eu tenho que ter um gabinete com fluxo de ar excelente. E se eu for rodar o 3950 overclock para consumir aqui os pavorosos 200 amperes de corrente, olha aí, ó, ele já não recomenda a placa. É lógico que eu ainda estou numa placa premium aqui. Vamos ver aqui agora as B450. Eu vou pegar aqui a B400 Steel Legend, ele tem algumas variantes, variante 1, variante 2, variante 1, variante 2. Vou pegar aqui a última variante, pensando que essa aqui já está com a BIOS totalmente atualizada, é a última versão. Ele não recomenda para você rodar um 3950X em overclock. Ele diz para você rodar um 3900X em overclock, precisa de um gabinete com um extremo fluxo de ar, ou seja, muito bem ventilado, com bom airflow. Para você rodar o 3800X e o 3700X, que é um Ryzen 7, em overclock, ele recomenda que você tenha um bom fluxo de ar. Agora, para rodar o 3600X, o 3600 em overclock, ou o 3800X e o 3700X em estoque, ele diz que a placa suporta de boa. Então, olha que bacana essa tabela para você usar como guia para acabar escolhendo a sua placa-mãe. Você consegue ver o número de fases, você consegue ver aqui todas as características e consegue ter uma tabela para decidir. Deixa eu pegar uma placa mais de entrada aqui. Vou rolar para baixo aqui, vamos ver aqui, só parar aqui na MSI Tomahawk Max aqui, ó, vamos dar uma olhada nela. B450 Tomahawk, cadê você? Tomahawk Max. Ó, ele disse para você rodar com 75 amperes de boa, então um 3600X, 3600 overclockado, um 3800X, um 3700X, de boa também para você rodar em overclock os Ryzen 7, 3800X e 3700X, e em estoque os Ryzen 9, 3900 e 3550. Agora, se você for fazer overclock no 3900X, só se o gabinete tiver um bom fluxo de ar. E se você for fazer overclock no 3950X, só se o gabinete tiver um excelente fluxo de ar. Olha que bacana.
vocês vão ver que muda de placa para placa dentro do mesmo fabricante e às vezes com o mesmo chipset. Essa tabela não traz as placas A320 por um motivo bem óbvio. A ideia dessa tabela é consultar principalmente quem quer fazer um overclock, para tirar um melhor proveito do processador. Eu espero que tenha ficado claro aí. Eu vou deixar todas as tabelas e os links aqui para vocês na descrição do vídeo. E eu acho que com isso eu respondo um pouquinho aí como é que você faz para você escolher uma placa-mãe para um processador AMD de uma forma mais sensata, ou até pensando no upgrade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou pensando em montar para colocar um 3600 em overclock, mas eu já quero escolher uma placa que suporte, por exemplo, um 3900X em estoque. Você precisa escolher aqui com as duas primeiras colunas aqui, 75 a 100 amperes com tiquezinho verde. Ah, mas eu queria talvez colocar um 3900X em overclock. Então eu preciso aguentar aqui até os 150 amperes. Ou eu vou olhar aqui que ficou com um asterisco amarelinho. Pô, então deixa eu colocar os fãs que não tem lá no meu gabinete. Só tem um espaço para colocar o fã e melhorar ali a refrigeração, a dissipação de calor. Cuidado, eu não estou falando de colocar um water cooler no processador, porque isso não vai resolver a questão dos VRM. É fluxo de ar no gabinete mesmo ali. É ter mais vento, é ter um gabinete mais gelado com um fluxo de ar melhor. Tudo bem? Bom, chegando no final de um vídeo aqui que ficou bem longo, mas a minha ideia era deixar o passo a passo para que você mesmo consiga responder essa pergunta. Se esse processador AMD casa bem com essa placa, se eu quero fazer um upgrade para aquele outro processador, se a minha placa-mãe vai suportar, de uma maneira simples, prática e objetiva. Os links de todas as tabelas que eu usei estão aí embaixo. E se você quiser montar um PC Gamer comigo, entre em contato pelo Facebook Professor Ramos, que a gente pode montar uma configuração bem interessante. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações. E postem nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você gostaria de mais vídeos assim no canal. Até a próxima!